One. Olá, Isaac no Brasil. Sou a Yasmin, PIDT 19 da Isaac São Carlos e NST Specialist Consideration and Experience. Nesse vídeo eu vou falar com vocês um pouquinho a respeito do processo de consideration e o que deve ocorrer do momento do Open até o Approval. Então, o que você vai encontrar aqui? O que deve de fato acontecer na etapa de consideration e quais são os principais touchpoints que você deve ter com o B2B, com a empresa e com o EP e quais são as deadlines do processo de seleção. Recomendo que você pegue um papel e uma caneta para que você possa anotar as principais informações que serão ditas e tirar eventuais dúvidas comigo depois. Show? Então, falando agora sobre o Flow de Consideration, antes de mais nada, queria ressaltar que nós temos um Process Time. E esse Process Time ele é de exato 21 dias. Ou seja, parou aí de levar 2 meses, 3 meses para casar uma vaga, por favor. Nós temos aí todo esse process time que deve ser feito em 21 dias, desde o momento que você abriu ali sua vaga no Expa até o momento em que o EP vai ser aceito. Então, dentro desse process time, nós temos alguns principais pontos no flow. Sendo dia 0, o momento onde você faz uma reunião de alinhamento com a empresa para falar sobre um perfil esperado e sobre o que nós podemos oferecer. E como essa reunião deve ser feita? Ela deve ser feita pelo time de B2B e pelo time de IDT. Por quê? Porque o time de IDT é aquele que vai de fato selecionar os currículos para apresentar para a empresa e o time de B2B é aquele que esteve presente desde o momento da venda para a empresa e também é aquele que vai fazer o gerenciamento do relacionamento, ou seja, a parte de accounting. Então é muito importante que nessa reunião você mostre para a empresa como que vai ser o seu processo de seleção, quais são as DDLs que a empresa vai ter que cumprir, quais são os prazos e quais são os momentos onde ela tem que te retornar respostas. Então, sempre que possível, faça essa reunião junto com o B2B. Show? Caso o B2B não pôde comparecer a essa reunião, não deixe de fazê-la, porque a prioridade é de IDT sempre. Só que eu recomendo muito fortemente que o B2B esteja presente. Após o dia 0, a gente começa de fato ali a triagem dos currículos para que a gente possa apresentar para empresas. Então, é nesse momento de triagem que você vai fazer alinhamentos gerais com o candidato, que você vai recolher ali vídeo de apresentação, enviar eventuais testes para que ele possa fazer. É muito comum, por exemplo, que vagas de marketing e TI, elas exigem algum tipo de teste para provar que o candidato sabe mexer com algumas ferramentas. Então, é nesse momento que você vai recolher esses testes, é nesse momento que você vai avaliar o nível de inglês, fazer a entrevista da ESEC, fazer alinhamento sobre seguro-saúde, passagem, a ESEC FII, data que o EP tem que chegar aqui, ou seja, vai falar com ele sobre tudo que é muito importante ele saber antes de ser aceito na vaga, principalmente sobre job description. Aí no dia 7 a gente teria ali uma primeira leva de encaminhamento de candidatos para a empresa e seria muito importante que isso acontecesse de maneira presencial, uma reunião de fato de apresentação de candidatos para a empresa. Então, se possível, faça essa reunião novamente junto com o B2B, mostre para a empresa quais são os candidatos e deixe claro para ela que nos próximos 7 dias você vai estar fazendo ali mais uma triagem. Então, sua vaga ficaria aberta no Expa pelo total de 14 dias. E aí, no dia 14, você faria ali uma última reunião de apresentação de candidato para a empresa, junto com o B2B novamente, mostrando quais foram os currículos que você conseguiu obter para que a empresa tenha 2 dias para selecionar candidatos que ela vai fazer a entrevista. É muito difícil que a empresa abra mão dessa entrevista final por parte dela. Então, deixe claro que ela tem 2 dias para selecionar esses candidatos que farão a entrevista, para que você não deixe o EP ali esperando para sempre. E também deixe muito claro que após esses 2 dias, ela tem mais 3 dias para de fato fazer a entrevista de todos os candidatos e também falar qual será o candidato aceito na vaga. Muito importante, o momento do aceite é o momento onde você solicita para a empresa a carta de aceite do candidato. Não dê approval no Expa se você não tiver essa carta de aceite. Por quê? Porque se nesse meio tempo ocorrer qualquer mal-entendido entre a ESEC, empresa e o EP, não tem como você provar que a empresa tinha de fato aceitado o intercambista. Então, só aperte o botão de approval quando você tiver ali a carta de aceite. E aí, entre o dia 19 e o dia 21, é o momento onde o EP vai estar junto com a ESEC Home, preenchendo o LGA, assinando o Acceptance Note, pagando a ESEC FII, para que depois seja liberado ali no Expo o botão de approval. Show? Falando sobre os principais touchpoints com o B2B com o time de Experience, Corner nunca é demais. Então, o seu B2B ele precisa saber como que é o seu processo de recrutamento e seleção, para que no momento da venda mesmo, ele possa deixar isso muito claro para a empresa. Se o B2B sabe como que é a sua seleção, a empresa vai saber como que é o seu processo de seleção também. E aí, ela não vai estar esperando mais do que você vai oferecer.
B2B precisa saber como está o seu IR, B2B precisa saber como está o seu IR para ele saber como está a sua relação com os outros países, quais são os países que estão te enviando mais currículos, como está o perfil dos candidatos que você está recebendo no momento. Então, é muito importante que o B2B conheça os seus principais supplies. O B2B precisa saber seu process time, porque se o B2B sabe seu process time, isso significa que a empresa também vai conhecer o seu process time. Então, se a ADT sabe o process time, o B2B sabe o process time e a empresa sabe o process time, não tem desculpa para que vocês não cumpram esse process time, show? E o B2B precisa saber quais são as deadlines do seu processo. Então, se lá no dia 14 é o último momento onde você vai fazer o encaminhamento, se no dia 16 a empresa tem que te dar uma resposta de quem ela quer entrevistar, e se no dia 19 ela tem que te falar quais serão os candidatos aceitos, é muito importante que B2B saiba disso para que ele passe isso para a empresa desde o momento da venda, show? E aí, falando um pouquinho do time de Experience, o time de Experience ele vai entrar depois do approval com a parte de preparação. Então, é muito importante que ele saiba alinhamentos gerais sobre a vaga, quando está previsto para chegar ali o EP, então datas, quando vai ser o Realize, sobre a JD do candidato, para que a gente não tenha problema com esses standards depois, que ele saiba que você saiba qual que é a timeline de visto do time de Experience. Então, não adianta nada você Consideration tentar casar uma vaga aí e falar para a empresa que o candidato vai estar aqui daqui um mês, sendo que o process time para tirar o visto vai demorar mais. Então é muito importante que vocês estejam alinhados nesses pontos durante todo o processo de seleção. E aí, outra dica muito, muito fundamental é que o seu time de B2B, a pessoa que vai fazer ali o account da empresa que está aguardando o candidato chegar, ela envie e-mails semanais com updates sobre o processo de seleção e, após o approval, sobre como está o processo de legalização para o candidato chegar aqui. A empresa ela não pode ficar no limbo sem saber o que vai acontecer. Então, sempre que possível, mande ali um e-mail falando sobre o seu processo e como que está ocorrendo. E outra coisa muito importante, o candidato foi aceito, o candidato foi aprovado, envie um e-mail confirmando todas as informações que foram discutidas durante todo o processo, tanto para o B2B quanto para a empresa, tanto para o EP quanto para a empresa, e coloque o Jax em cópia. Se tudo que foi discutido e confirmado no WhatsApp ou no e-mail for resumido em um único e-mail encaminhado para ambas as partes envolvidas no processo, eu garanto para você que isso vai evitar muita dor de cabeça. Show? É isso, espero que eu tenha tirado as principais dúvidas de vocês. Se tiverem mais dúvidas, podem me chamar no WhatsApp ou no Telegram, dependendo do que vocês utilizarem. Procuro responder o quanto antes e bora casar essas vagas em 21 dias aí, a Exec no Brasil. Show?